Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus. Nós somos ali da igreja, da congregação Jardim Almanara, pertencente ao Ministério do Belém, setor 18 de Vila Espanhola. Temos ali o nosso pastor, o pastor Soler, nosso pastor local, pastor setorial, pastor Jeremias Borges e pastor José Huerto Bezerra da Costa, que é o nosso pastor do Ministério do Belém. Vamos aqui, irmãos, para não perder tempo, esses dias tão difíceis, né, que nós não estamos podendo congregar, devido ao tempo ter que ficar fechado para cumprir as ordens, né, as ordens do governo. Então aqui nós vamos estar transmitindo uma porção da Palavra de Deus para todos aqueles que porventura ouvir ou assistir esse vídeo. Eu convido os amados irmãos para que abramos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 1 da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e nós vamos ler também o versículo de número 6. O versículo número 1 nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O outro versículo, na continuidade, está no 6, né? Versículo 6, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fé, meus queridos e meus amados irmãos, é uma palavra que sempre estamos ouvindo na igreja, né? Uma das coisas, se nós palavras nós vamos sempre ouvir na igreja, você vai ouvir falar de Deus, de Jesus Cristo, Deus como Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o homem pecador, né? Aquele que é inimigo de Deus. Nós vamos ouvir falar de fé, nós vamos ouvir falar de salvação, de arrependimento, e nós vamos ouvir falar de céu. E também vamos ouvir falar de inferno. E nesse primeiro momento, eu quero aqui compartilhar com os irmãos sobre a fé, né? Fé é a palavra muito falada, porém pouco vivida. Não é fácil ter fé. Os próprios discípulos, quando andavam com Jesus, eles diziam: Senhor, acrescenta a nossa fé. Bendito seja o nome santo de Jesus. E como está a nossa fé, irmãos? Podemos ser provados como foi Abraão? Podemos ser provados como foram os discípulos, como foram aqueles personagens, ou as personagens do Antigo Testamento, os profetas, né? Será que nós temos fé para resolver todos os problemas? Será que nós temos fé para crer que podemos ser sarados de uma enfermidade, que podemos reconquistar a perda, que podemos sair da escassez, que podemos ter uma situação financeira confortável? Situações aqui, irmãos, que não significa falta de fé. Pobreza não significa falta de fé. Aliás, em Tiago, a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres desse mundo para ser rico na fé, né? Doença não é falta de fé, porque a enfermidade, a doença, ela é por causa do pecado, não do pecado. E também tem fases que a doença chega no ser humano porque ele pecou, mas a doença que eu estou me referindo aqui é aquela que se instalou no homem lá no Jardim do Éden, o pecado, e aí gera doença, gera também sofrimento, que também não indica falta de fé. Sofrimento não é falta de fé. No mundo de Jesus tereis aflições. Você ir no médico não significa falta de fé. Você tomar remédio não significa falta de fé.
Você ter dívidas não significa falta de fé. Agora, quais são as expectativas, as nossas expectativas para uma vida melhor a cada ano que se passa? Né? Acho que nós deveríamos perguntar isso para Deus, irmãos. Como é a nossa expectativa, irmãos, a cada ano que passa a respeito da saúde, do dinheiro, da bênção, né? Da vida sentimental, da parte política, profissional, da vida em família, da segurança, da proteção. Quais são as nossas expectativas? Né? Qual seria a resposta de Deus, talvez, para essas expectativas? Já falei, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. E para que nós possamos vencer o mundo, irmãos, nós temos que estar ligado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Aí sim, nós podemos vencer porque Cristo é que venceu. Se nós fizermos parte dessa videira, aí sim nós vamos conseguir vencer pela fé em Cristo Jesus. A fé também, ela nos dá alguns reflexos. Por exemplo, amor está ligado à fé. Milagres. 1 João 5,4 diz que nós vencemos o mundo pela fé. Pela fé nós cremos que existe um céu, irmãos. Pela fé nós cremos que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Pela fé nós cremos que vamos combater, irmãos, como disse Paulo, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa, né, que o Senhor tem para me dar, não somente a mim, mas para todos que crerem na sua vinda. Agora, uma pergunta, irmão, será que o homem culto, aquele homem culto, poliglota, aquele homem que tem várias faculdades, PhD, é possível esse homem crer, irmão, na Bíblia? Crer que Deus criou todas as coisas? Crer que o homem foi feito, foi criado, foi feito do pó da terra? Crer nas histórias da Bíblia, crer que um dia Deus trasladou Enoque, crer que Moisés passou pelo Mar Vermelho, nas 10 pragas do Egito, na caminhada de Israel pelo deserto, na conquista de Canaã, ali com Josué, Caleb. Crer nos milagres que Jesus operou, os milagres que os discípulos operaram, nos milagres que a igreja vem operando através do sangue de Jesus Cristo, através do poder de Jesus Cristo, digo. Será que o homem crê nessas coisas, o homem culto, né? Fé, irmãos, conforme o nosso dicionário, é uma crença religiosa. Firmeza na execução de uma promessa ou compromisso, uma crença ou uma confiança, né? É o firme fundamento, irmãos, como nós lemos. E como nós lemos também, é impossível agradar a Deus, irmãos, se não tiver fé. Por isso que lá em Hebreus 12:12, a Bíblia diz: olhai para Jesus, que é o consumador da fé. A Bíblia, irmãos, quando fala de fé, ela fala de... Nós fôssemos a realizar aqui um estudo sobre fé, diversos. Mas sintetizando, colocaria aqui pelo menos 3. Fé natural, a salvífica e o dom da fé. O que é fé natural? É aquela fé que todos
crê naquilo que vê, né? Vai no médico, o médico passa um remédio, ele crê que aquele remédio vai fazer bem para ele, isso é fé natural. Então, vai pegar o avião, vai para algum lugar aí, crê que o piloto vai levar o avião, e vai chegar numa boa lá e não vai conseguir, isso é fé natural. E tantas outras, né? Tantas outras manifestações naturais que envolvem o quê? A fé natural. Até mesmo aqueles que jogam, né, o jogo de azar, é uma fé natural. Ela tem a fé salvífica, né? Que é aquela fé onde o homem consegue o quê? A salvação em Cristo. Só basta ele ouvir João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ouve esse versículo como muitas vezes desde criança, irmãos. Desde meus 7 anos que eu me lembro, nos cultos de alívio. Ali no bairro da Vila Olímpia, nós somos criados. Ali no centro, né? Praça Patriarca, Praça Ramos Azevedo, Praça da Sé, ali no Vale do Agabaú. Quantos cultos, né, irmãos? Nós não participamos ali de cultos de ar livre. E Deus operou maravilhosamente. Cultos ali no Brás, culto na Penha. E o Senhor tem alcançado. É a pessoa ouvir a palavra de Deus e crer. Isso é fé salvífica. Alcançar a salvação. E o dom da fé, que é a fé que se realiza coisas extraordinárias. Tipo, Moisés tocou lá no Mar Vermelho e se abriu. Josué orou, parou o sol, parou a lua, para que ele vencesse ali a guerra, a luta ali, por orientação de Deus. E tantas outras coisas. Se nós formos ler cada personagem da Bíblia, nós vamos ver que muitos deles usaram ali o dom da fé porque foi dado por Deus. Quando nós lemos ali o capítulo 11 de Hebreus, que é a galeria dos heróis da fé, irmãos, nós vamos ver ali muitos irmãos, que alcançou essa fé bendita que é dada por nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, irmão, ela é o tipo de uma ligação, irmãos, aquela escada, irmãos, né? A ligação, né? A mesma coisa que elo, né? Aquela escada que liga ao céu, irmãos. A fé é uma certeza que nós não podemos provar, irmãos. É o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Porque se nós tivéssemos notado, não seria fé. Né? Como que é uma certeza que nós não podemos provar. Eu não posso pegar Deus, colocar aqui do seu lado e falar que é Deus. É uma certeza que eu não posso provar. Da mesma forma que o vento vem e bate no nosso rosto, eu sinto o rosto, mas eu não vejo. É a mesma forma, é fé. Aquele que tem fé, ele alcançará coisas extraordinárias, irmãos. É aquela visão que faz ver um Deus, irmãos, que nós não vimos, irmãos. O salmista disse assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos. Isaías 45, 22 está escrito assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos na terra, porque eu sou Deus e não há outro. É o caminho, irmãos, que nos leva a Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. É o caminho, só se chega a Deus por Jesus. Quer dizer, eu sou o caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque somente ele estava na glória. João vai dizer isso. Lá em João está escrito isso, como Jesus refere: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Só ele veio aqui à terra, morreu para a justificação do nosso pecado, foi para uma cruz, morreu, desceu à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou, passou por um período de 40 dias aqui, se ascendeu aos céus, e quando estava aqui na terra operou milagres, maravilhas. É o Cristo,
o Cristo Redentor, o Cristo que vive, o Cristo que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Enquanto o diabo te acusa 24 horas por dia, Jesus Cristo, como advogado, ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Isso é coisa maravilhosa, irmãos, não é para qualquer um. Amém? Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós possamos seguir adiante, irmãos. É o descanso também da alma, irmãos. Diz Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estáis cansados, irmão, de tanta coisa, né? Sofrimento, de tristeza. E Jesus, ele alivia, irmãos. Ele falou: vinde a mim, não falou para ir para esse ou para aquele, não, irmãos, para aquela religião, para aquela outra religião, para aquele reverendo, aquele padre, aquele pastor, não, ele falou: vinde a mim. Somente Jesus morreu pelos nossos pecados. Somente ele pode perdoar pecados. Somente ele pode nos levar para a Sião celestial. E Jesus, ele liberta o homem de muitas das coisas. Ele liberta do vício, liberta de muitas coisas que desagradam o homem, principalmente do medo da morte, irmão. Esses dias nós estamos vivendo aí, dessa doença aí do coronavírus aí, né? Muita gente com medo de morrer e ele nos liberta, irmãos, do medo da morte. Porque quem tem Jesus, irmão, não tem medo de morrer, porque sabe, se morrer, imediatamente, na velocidade de Deus, vai adentrar os portais da eternidade. Estará para sempre com o Senhor. Também a nossa mão fraca, irmãos, que Deus vem e segura nela, irmãos, como disse lá o salmista. Esperei, no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, e me tirou de um largo, um charco de lodo. Então nós estávamos no charco de lodo. Mas ele tirou, colocou sobre a rocha e nos colocou o hino na nossa boca. Um hino novo, da qual nós glorificamos o nosso Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus. E como adquirimos fé? Ouvindo a palavra de Deus. Só se adquire fé ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 7. Só vai adquirir fé, irmãos, quem ouvir a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus. E Deus deu ouvido para que nós possamos ouvirmos. Nós temos os ouvidos carnais, mas temos os ouvidos da alma, né? Que sejamos prudentes, irmãos, como disse Jesus lá em Mateus 27, 24. O homem prudente ouviu a sua voz. Construiu sua casa sobre uma rocha, e viu os ventos, veio tacar aquela casa, mas não caiu porque estava firmado em Jesus. Jesus é a rocha de esquina, irmãos, que não pode ser confundida, irmãos. É a rocha que traz salvação. A salvação para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quantas pessoas, né, irmãos, estão aí tão distanciadas de Deus, né? Quantas pessoas morrendo sem salvação, né? E a Bíblia diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eis que o dia da salvação é hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta de Jesus e entrar na sua casa, estarei contigo, estarei com ele e ele comigo. Irmãos. Aqui fala de comunhão, Jesus quer ter comunhão, mas para isso precisa aceitar, dar o primeiro passo, irmãos. O primeiro passo do homem, né? Porque o primeiro passo Jesus já deu. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Como? É arrepender dos pecados. Se arrepender dos pecados para que tenha a salvação de Cristo Jesus. Precisa confessar, precisa ler a Bíblia, precisa santificar. Louvado seja o nome de Jesus. E será uma nova criatura. E poderá dizer assim: não vivo eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Daí terás, irmãos, perdão dos pecados e o nome escrito no livro da vida. E
Quando vier a morte, terás o passaporte para a vida eterna. Se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, você pode aceitar hoje. Através dessa mensagem simples que eu estou transmitindo através desse vídeo, você pode aceitar. Tá? E o Senhor vai receber e vai te aceitar também. Louvado seja o nome do Senhor. Ou se você desejar visitar a nossa igreja, estamos ali na Avenida Itaberaba, 4645, 4645, Jardim Almanara, e ali vamos recebê-los com muita satisfação e alegria. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que venha acrescentar mais a nossa fé. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações permaneçam entre todos, que possamos dizer amém.